Olá! Que bom ter a sua companhia na leitura do livro Carreira Saudável. Eu sou Rebeca Toyama e estou aqui para falar sobre o mundo do trabalho. Pauta de hoje, Carreira Saudável. O que vai nos guiar? O livro Carreira Saudável, que eu estou aqui na página 23. Eu acredito muito que carreira, nosso trabalho, é a melhor forma da gente entregar nosso propósito no mundo. Só que até por N motivos, que é aqui a pauta das nossas conversas, esse negócio chamado carreira, trabalho, enfim, acaba sendo fonte de desconforto, sofrimento, ansiedade. E é aí que a gente está buscando caminhos disso ser diferente. E realmente a gente encontrar uma relação saudável com o mundo do trabalho. E aí eu tô falando aqui sobre as minhas primeiras experiências. E não que o podcast seja sobre as minhas experiências, é que a introdução do livro eu conto um pouquinho dessa minha jornada profissional, até para que o leitor saiba qual é o meu lugar de fala sobre essa temática. Então vamos lá, a gente terminou a página 22 no anterior. Falando em anterior, a gente tinha comentado que tem uma playlist com os anteriores. Se você não tem o livro, vá lá, link na Amazon, nas melhores livrarias também. Vou deixar aqui o link na descrição e nas melhores livrarias deve ter aí na sua cidade, no teu bairro. Então, vamos ver aqui, página 23. Você imagina o pavor da minha mãe? A menininha dela, frágil, pequenininha, indo trabalhar todos os dias num lugar majoritariamente habitado por homens. Gente, minha mãe tinha pavor, porque ela faleceu em 2017. Ela sempre colocou na minha cabeça, e eu trouxe aqui no livro, que homens eram perigosos, homens eram maus. E olha que coisa maluca, eu fui parar no mercado financeiro, estamos falando de 93, 94. E se hoje ele é majoritariamente masculino, imagine naquela época. E eu fui parar num lugar desse, e era o pavor da minha mãe. Então fico pensando que eu devo ter deixado o coração dela apertadinho, mas a gente cria filho para ir para o mundo. E eu acho que nesse momento, depois que eu deixei lá o escritório de advocacia do Dr. Guarani Brasil, que me deu meu primeiro emprego, lá estava eu como office girl no mercado financeiro. Eu ainda estava no colégio e achava as pessoas tão complexas, inclusive as da minha própria casa. Mas assim foi. Eu esbanjava tanta autoconfiança, como desde pequena no jardim da infância, lembra quando eu fui Branca de Neve? Na escola, em todo lugar, que as pessoas prestavam atenção nas minhas ações. Viam o potencial de quem já sabia ser alguém na vida. Uma pessoa, ainda que pequenininha, que queria crescer, que em um momento ou outro descobriria que talvez sua mãe realmente tinha razão sobre o seu propósito e sobre como os homens realmente poderiam ser maus. Não passou muito tempo e eu fui convidada para ir para a mesa de operações. Sim, a menininha delicada da minha mãe indo para uma mesa na qual se negociavam milhões de dólares diariamente. Por que não? É claro que eu vou. Como tudo na vida, segui no fluxo e prosperei. Interessante que a gente, nesse exato momento que a gente grava o podcast, a gente está comemorando uma data muito específica com relação ao plano real. Nesse momento que eu fui para a mesa de operação, ainda não tinha nem o RV, ainda era um momento de hiperinflação, era um mercado, sim, quem não viveu naquela época não faz a menor ideia como era uma mesa de operação de moeda estrangeira na década de 90. E como é que eu fui para lá? Quando a gente fala de habilidades e competências, né? Por que a gente acompanha o relatório do Fórum Econômico Mundial? Por que a gente olha lá no ranking das habilidades? Porque o que aconteceu? Por que eu fui parar na mesa de operações? Eu tinha que ir no banco, pagar coisas. Eu passava na hora do almoço e perguntava para todos os operadores o que eles queriam almoçar, anotava no papel, pegava dinheiro de todo mundo, ia lá, não tinha Pix, cartão, era um monte de nota, dinheiro, etc. Um me dava 50. Aí eu voltava, entregava todo certinho o troco, com uma agilidade e tal. E aí uma pessoa olhou para mim e viu que eu tinha uma habilidade de pensamento analítico rápido, acurado.
E eu vi que ele começou a me desafiar com relação a números e fazia pergunta e etc. E falava do troco e falava do dinheiro e começou a fazer pergunta até um dia que ele me fez o convite. E depois, conversando com ele falou, olha, me chamou muito a atenção a tua capacidade de raciocínio matemático rápida na hora disso e daquilo. Por isso que, aqui vou fechar aqui a nossa leitura, é tão importante a gente ter esse olhar mais acolhedor para as nossas competências e para uma gestão de carreira. Olha só, eu fui trabalhar, primeiro emprego, que lá no Dr. Guarani, Brasil, eu fiquei bem pouquinho, nem fui registrada, fiquei lá só o período de experiência, que depois eu obedeci minha mãe, fui para estudar de manhã. Então esse era meu primeiro emprego e eu dei o meu melhor e tudo bem ser office girl e tudo bem fazer uma coisa que não... Outro dia eu tava falando com jovens que eu tinha sido office girl, aí uma jovem levantou a mão e falou, desculpa, pois não? Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é office girl? Então, caso você não saiba o que é office girl, office boy é uma carreira dessas, tantas outras que foram extintas. E tinha empresas que tinham uma sala só de office boy. Office girl era uma exceção, mas profissionais que eram responsáveis por levar e trazer coisas. Então, quando era dentro, chamava meio mensageiro, mas na minha carteira de trabalho eu office girl. Levava coisas, levava carta. Então, o e-mail substituiu muita coisa. Hoje você tem outras formas de entregar objetos, mas na época era nós lá, os office boys e as office girls que tinham que fazer isso. E eu tentar entregar o meu melhor. Seja trazendo as marmitinhas lá que eu ia buscar o almoço, de que o iFood faz, trazia e dava o troco direitinho e organizava. Tinha hora que era tanta gente pedindo coisa, então meio que eu fazia uns envelopinhos no papel e entregava tudo direitinho, com as moedinhas, tudo certinho. E alguém com um olhar muito acurado observou a minha capacidade de pensamento analítico. Num momento que nem tinha habilidades do futuro, relatório do futuro, do Fórum Econômico, enfim. Então, quando a gente fala assim, carreira saudável, tá aí. A gente realmente, sei lá, o que for que façamos, a gente fazer de forma presente. Fazer uma entrega com qualidade. Como eu tô fazendo aqui esses 7 minutos com você. Então, uma entrega com qualidade. Tá sendo muito gostoso fazer essa leitura. Então, o conteúdo ficou bom? Compartilha, curte, ajuda a gente a disseminar esse conceito de que sim, é possível ter uma carreira saudável, tá bom? E claro, que eu vou me despedir aqui, mas espero você amanhã. Todo dia a gente tem conteúdo aqui no canal do YouTube. 7 minutos, todo dia, às 7 horas da manhã, tá bom? Segunda a sexta, às 7 da manhã, tá? Vou terminar fazendo um voto do fundo do meu coração. Desejo que você faça boas escolhas, pois os seus resultados dependerão dela.